Bom dia, gente. Eu tava gravando aqui, meu celular não colabora. Não é fácil a gente ter poucos recursos aqui de... Mas enfim, em tudo a gente tem que dar graças a Deus e trabalhar com o que a gente tem. Ai, meus cabelinhos aqui fica tudo bagunçado. Vou gravar de novo aqui o que eu tava tentando gravar aqui e a memória do meu celular é meio curta, às vezes corta o vídeo, mas eu vou continuar o que eu tava falando. Enfim, às vezes, o que é um casamento tóxico? Vou tentar facilitar aqui. Primeiro, quando os dois não estão na mesma comunhão, não tá se encaixando as coisas, né? Ele faz alguma coisa que te faz mal, te provoca para outra pessoa se irar, faz a outra pessoa se sentir inferior, se sentir humilhada. Isso para ambos, tá? Tanto a mulher para o homem, quanto o homem para a mulher. Você sabe, às vezes, que isso vai... Falta de respeito. Gente, resumindo, é a falta de respeito que começa a estragar um casamento. Às vezes, na frente, você até finge que respeita a pessoa. Mas pelas costas não respeita, fala mal daquela pessoa. Não vou dizer que eu nunca falei mal, falei. Às vezes a gente tem que falar, desabafar com alguém e acaba desabafando com as pessoas erradas. E que não vai saber te dar conselhos. Mas a gente tem hora que tem que pôr pra fora. E às vezes a gente erra mesmo, fala com as pessoas erradas. O nosso único amigo verdadeiro é Deus mesmo, sem sombra de dúvida que esse vai... Por isso que eu falei no outro vídeo. Busca Deus, pede um direcionamento de Deus, busca a palavra, busca conselho de pessoas que têm uma bagagem espiritual. Não tô falando de mim. Eu vou falar de mim o que eu fiz de errado. Resumindo para vocês, eu vou falar o que eu fiz de errado, né? E o que eu aprendi com o meu erro, porque eu aprendi muito com os meus erros. Por quê? Primeiro que antes de casar, eu já via sinais de que alguma coisa não estava certa. Mas eu era muito nova de caminho, muito nova de crente, cheia de ilusão. Eu acho que a maioria das moças, das meninas que vão casar, muito nova, muito aquela coisa, contos de fada. Não, quando casar vai ser tudo perfeito, porque eu vou fazer de tudo para dar certo e a gente vai ser feliz. E a gente não tem muita instrução, é tudo uma ilusão, assim, um conto de fada mesmo, que você acha que basta, né, você orar a Deus e vai dar tudo certo, mas não é bem assim. Então eu já vi alguns sinais que não ia dar certo, mas eu não procurei me aprofundar nesses sinais. E não perguntei para ninguém, não busquei conselho de ninguém, né? Não tinha muita amizade com a Irmandade. Às vezes acontece da gente buscar a palavra e achar que está confirmado e depois a gente vai pôr a culpa na palavra. Não, jamais, porque Deus não erra. Deus não erra. Deus permite a gente errar, porque, igual eu falei, por falta de instrução, por falta de conhecimento, Deus permite a gente quebrar a cara, sim, né? Mas não porque Deus se agrada, Deus vai levar a gente para o erro. Não, Deus quer levar a gente para o acerto. Mas eu busquei a palavra, busquei confirmação e eu ficava indignada com Deus no começo, quando eu via que estava tudo errado, depois que eu estava casada. E falava, Senhor, o que eu fiz de errado? Por que tudo isso na minha vida? Porque para mim eu tinha feito tudo certo. Hoje eu entendo que vendo as lives, vendo os testemunhos dos irmãos, que eu vejo, que eu tô acompanhando, hoje eu vejo assim que
né, a mocidade tem muito mais instrução e, né, assim, conselho, tem muito mais conselhos, tem muito mais alertas, assim, os irmãos alertam, aconselham muito para a moça estudar, para o moço estudar, trabalhar, a moça procurar um moço que trabalha e procurar conhecer a família, conhecer a criação. Então, tudo isso conta muito antes de você casar. Mas eu não tive essa instrução, eu não tive esse esclarecimento. Mas enfim, voltando lá pro casamento tóxico. Você casou, você achou que fez tudo certo e você tá sofrendo no casamento. Vou voltar a repetir. Primeiro, ninguém casa para se parar. A gente tem que procurar ver o que a gente está fazendo de errado, né? Perguntar para Deus, buscar de Deus o que a gente pode fazer para melhorar e tentar, sim, tentar de tudo para fazer dar certo. Se é um problema espiritual, se é um problema físico, se é um problema de diálogo. O diálogo é essencial no relacionamento, né? Se você tenta conversar e não consegue, procura um psicólogo, procura uma pessoa mais de idade para aconselhamento, procura recursos, né? Faz de tudo, tá? Faz de tudo o que tiver no teu alcance para fazer dar certo, né? O que eu vejo também que além das mulheres chatas, que querem exigir demais no casamento, se tornam mulheres chatas, eu vejo também que tem mulheres que relaxa, sabe? Quando casa, não se cuida, não é só aparência. Gente, não tô falando que o casamento é só a mulher bonitinha, e como diz nas redes sociais, aí a mulher tá bonitinha e o fogão tá lá encardido. A minha casa não é um brinco, né? Não sou nenhum exemplo de perfeição. Mas, assim, é uma casa aconchegante, que você chega, você se sente à vontade. Pelo menos é o que as pessoas falam pra mim. Eu chego na tua casa, eu me sinto bem, eu me sinto à vontade. Eu gosto de estar aqui com você, eu gosto de conversar com você. Então, ambos, pessoas, assim, ser uma pessoa agradável. A mulher tem que cuidar no que ela fala, tem que cuidar conforme ela age, para não ser uma pessoa chata, cuidar na sua aparência, porque pensa bem, que homem que quer chegar perto de uma mulher que tá toda descabelada, uma roupa rasgada, os pés encardidos. Gente, eu sei que vai dar BO esse vídeo, mas eu preciso falar. Fica vindo mensagem aqui, eu me distraio um pouco. Mas enfim, a mulher fez toda a tua parte, você fez toda a tua parte, porque eu tenho, assim, no que eu aprendi, no que eu pude aprender, eu acho, pelo menos eu acho, que eu fiz de tudo. Eu fiquei 20 anos casada, não foi 20 dias, não foi 2 anos, 3 anos, 5, 10, foi 20 anos casada. E eu falava assim, Senhor, se eu tô fazendo alguma coisa errada, se eu tô dando motivo pra dar tudo errado, me mostra, Senhor. Fala comigo, o que eu preciso melhorar. Só que eu vejo que uma das coisas que eu fiz errada foi tirar o foco de mim e focar só no que era bom pra outra pessoa. Só o que era bom pra ele. E o que era bom pra mim? O que faltava pra mim? E eu não me importava com o que faltava para mim. Eu só me importava em suprir a necessidade dele. Isso vai causando um buraco muito grande dentro da gente. Muito grande. Às vezes eu penso em procurar uma psicóloga, lógico. Mas ainda não tive essa coragem, porque
como eu falei para uma pessoa essa semana, não envolve a gente que é evangélico, não é só a parte emocional, só a parte física, envolve a parte espiritual. E dependendo da pessoa que você for se consultar, não vai entender essa parte espiritual, essa carga espiritual, esse fardo espiritual que a gente leva. Só que quando eu falo em fardo, agora eu entendo com o amadurecimento que eu tive, né, nesse tempo separada, divorciada, eu amadureci espiritualmente. E agora eu entendo que o fardo que Deus nos dá é leve, não é pesado. O fardo que Deus dá não é pesado. Eu fiz o meu fardo pesado. Eu peguei o meu fardo pesado. Por falta de conhecimento, por falta de entendimento, por falta de buscar mais direcionamento, eu peguei o meu fardo pesado. Só que quando eu peguei o meu fardo pesado, uma coisa eu tenho certeza que Deus falou pra mim é que Ele nunca me abandonaria, passasse o que eu passasse. E eu sempre procurei guardar a palavra. Eu procurei fazer a minha parte. Essa é a diferença. Porque que ainda Deus tem me dado condições de ficar firme na fé, firme na graça. Porque eu sei, na minha consciência, que eu tentei fazer a minha parte. Que eu procurei fazer da melhor maneira. Não fui perfeita. Cometi erros que agora eu enxergo com amadurecimento, né, tanto de idade quanto espiritual, eu enxergo os erros que eu cometi. Mas eu procurei sim fazer o melhor de mim. Eu procurei todos os recursos que eu podia para tentar fazer dar certo enquanto eu estava casada. Então, a pessoa estando casada, procura fazer de tudo, procura fazer a tua parte, né? Fazer a tua parte para, se vier a separar, você olhar para trás e falar, não, mas eu tentei de tudo. Tentei de tudo. Deus sabe o meu coração que eu tentei. A gente se preocupa muito com o que os outros vão falar, com o que os outros vão julgar, com que vão virar as costas para você, vão virar os olhos para você. Ai, aquela dali separou. Só que mais do que o teu companheiro que está do teu lado, Deus conhece o teu coração. Deus conhece o teu coração, a tua mente. Deus conhece o que você vai pedir antes de você falar. Antes de você orar, Deus já conhece. Deus conhece nosso passado, nosso presente, nosso futuro. Então, ser sincero diante de Deus, ser honesto diante de Deus, se você quer realmente mudar, se você acha que tem alguma coisa para mudar, para melhorar no seu casamento, buscar essa mudança. Mas se você se vê que não tem condição e chegar a divorciar, você saber que você fez tudo o que você podia. Isso traz um conforto, né? Ninguém casa para se separar. Mas Deus também não quer que a gente viva uma vida nessa terra só de sofrimento. Porque como que você vai dar graças a Deus todos os dias se você está num relacionamento que te causa um mal todos os dias? Todo momento você está em aflição, todo momento você se sente preso, você se sente acuado e você se sente pesado. Nada que você faz está bom, nada que você faz satisfaz a outra pessoa. Isso não é vida. Para quem vive isso, como eu vivi isso, Deus não se agrada disso, né? Mas o que eu quero dizer? Se você faz a tua parte, ou você fez a tua parte, tá com a tua consciência tranquila, o que você faz depois? Chegou a divorciar, ou se chegar a divorciar, não tô aconselhando o divórcio, entendam bem isso, porque é difícil, não é fácil não, porque o adversário vai usar disso para vir na tua mente e colocar na tua mente que você é uma perdedora, uma derrotada, porque ele fala isso, não, você é derrotada. Aí eu volto lá atrás e falo assim, Senhor,
Mas a vida que eu tava vivendo, eu falo com Deus. Eu não falo com o meu adversário. Eu não tenho que dar satisfação para ninguém que me julga, que fala de mim. Eu falo com Deus, falo, Senhor, o Senhor sabe o que vivi. O Senhor sabe que eu não aguentava mais um mês. O Senhor sabe que eu não aguentava mais 2 meses. Talvez se eu não tivesse tomado uma decisão, tomado uma iniciativa drástica, talvez eu tava numa depressão, eu tava internada num hospício. Porque, sim, às vezes a gente carrega um fardo tão grande, que a nossa mente não aguenta. A nossa mente, ela entra em colapso. Então a nossa carne tem os limites. Nossa carne tem o limite para suportar a prova. E Deus sabe até onde a gente suporta. Então, a honestidade diante de Deus, sinceridade diante de Deus é o principal que a gente tem que ter, né? Não perder a fé jamais, mesmo que aconteça um divórcio, mesmo que aconteça uma separação. Principalmente quem tem filhos, isso abala muito os filhos, isso causa sequela nos filhos, medo de casamento, né? Mas a gente tem que pensar principalmente no bem dos filhos, né? Não tô falando que a gente tem que priorizar o filho mais do que o esposo, não é isso. Mas quando o casamento tá fazendo mal para os filhos, você tem que pôr na balança. Você tem que se preocupar com os seus filhos, no que você está causando para eles, né? Para quem tem filhos. Isso é uma responsabilidade muito grande. Quem põe um filho no mundo, a gente tem que se preocupar muito com eles, mas isso é outro assunto. Estou falando da pessoa no casamento, né? Sei que tem muita gente vivendo um casamento de aparência só por causa disso, ou da família, ou da criação, ou do ministério, ou porque não é fácil. Eu sou uma organista que não posso tocar na igreja, né? Mas em casa eu toco, ainda toco pouco ainda, Deus sabe todas as coisas, toco muito pouco, mas eu sempre tive prazer no meu ministério. Todas as vezes que eu toquei na igreja, subia tremendo lá, e Deus me visitando. Eu ia fazer meia hora, saía uma meia hora que tinha dias que eu tava numa comunhão tão maravilhosa que Deus me visitava tanto que eu me segurava para não ter que parar de tocar ali quando Deus me visitava. E eu sei que eu dei o meu melhor para Deus. Eu não queria chorar, sou muito emotiva, mas o ministério quem tem ministério se preocupa sim, muito. Igual eu tinha. Se preocupa porque a gente luta tanto para ter um ministério na igreja e você chegar e saber que você não vai poder mais. Só um pouquinho, Preto. Só que como eu falei, vou ter que atender ali, mas como eu falei, esteja no momento que você tiver, esteja com a tua consciência tranquila, para você poder olhar para trás e falar assim: Senhor, eu fiz o meu melhor, eu fiz o que eu podia dentro das minhas condições. Então é isso que eu queria falar. Vou atender ali, tá bom? Não tem? Não, é alho que eu queria, não tem. Não tem mais? Não, Acabou? acabou. Ah, tá bom, vou providenciar. Então tá bom. Acabou meu alho ali. Chega cliente, eu tô chorando. Todo mundo me conhece, sabe que eu sou assim mesmo. Sou muito emotiva, gente. Mas como eu tava falando, não importa o que você esteja passando, a gente não pode perder a fé, a gente não pode... Não pense que Deus esqueceu de você. Eu teria muitos motivos para achar que Deus esqueceu de mim. Só que Deus não esquece da gente. Cada dia que você acorda, cada dia que você abre os seus olhos e que você tem condições, mesmo que você esteja enfermo, você tem boca,
Você tem olho, você tem ouvido. Você tem condições de dar graças a Deus. Você tem condições de dar um glória para o teu Deus. Então Deus não esqueceu de você. Deus não esquece de ninguém. Às vezes, a gente não tá fazendo a nossa parte direito. Às vezes você pensa, ai, mas... Às vezes a gente não tá fazendo a nossa parte bem feita. A gente nunca tá, na verdade, porque... Pra gente ser perfeito, eu acho que pra gente ser perfeito, a gente tinha que estar continuamente louvando a Deus. Em todos os segundos, né? Mas quem faz isso? A gente tem que trabalhar, a gente tem que... tanta coisa, e às vezes a gente fala, a gente erra, a todo momento a gente erra. Então a gente não é perfeito. Mas... às vezes também... a gente tem que aprender uma lição, a gente tem que passar por alguma coisa para aprender uma lição, talvez para ajudar outras pessoas. Eu creio, por isso que eu tô fazendo esse vídeo, eu creio que o que eu passei, que eu vivi e o que eu posso falar, que eu aprendi, vai ser para ajudar outras pessoas. É esse o meu objetivo, é isso que eu tenho perguntado pro Senhor, se é o meu propósito de estar nessa situação. Eu sei que tem muita gente sofrendo, muitos casais sofrendo. Talvez eu não tenha condição de falar tudo, de ensinar muitas pessoas. Mas se eu puder passar alguma coisa que eu aprendi para outra pessoa não ter que passar, sofrer o que eu sofri, talvez ajudar alguém, para mim já vai ser suficiente. Então... às vezes a gente tem que aprender alguma lição, tem o tempo de Deus para Deus aparecer, mas não perder a fé, não perder, saber que Deus tá te ouvindo. E se Deus tem promessa na tua vida, Deus tem promessa na minha vida. Deus tem promessa e eu vou aguardar as promessas se cumprir, porque vão se cumprir. Porque a palavra de Deus passa os anos, passa os tempos, pode estar o meu cabelo tudo branco, mas eu tenho fé, eu tenho certeza que vai se cumprir. Todas as palavras que Deus falou para mim sobre os meus filhos vão se cumprir. Porque Deus não mente, Deus não volta atrás. A gente pode perder a nossa benção pelas nossas ações, mas Deus não volta atrás. Então, se Deus tem promessa na tua vida, busca de Deus, busca as promessas de Deus. Se você tiver o privilégio, se você tem promessa na tua vida, Deus vai cumprir. Por mais que você ache que tá tudo errado, que aconteceu, tá tudo fora do lugar. Não tá. Porque às vezes Deus toma caminho que a gente não espera, que a gente desconhece. Mas lá na frente, você vai entender os caminhos de Deus. Você vai entender o porquê. E você vai saber que era necessário viver dessa maneira, acontecer dessa maneira. Eu lembro sempre da passagem de Jó. Jó era, né, tão querido por todos quando tinha bens, quando tinha teus filhos. E depois, quando ele caiu na prova, na enfermidade, até os seus amigos viraram as costas para ele. E até a sua esposa, não aguentando ver ele naquela situação, pediu para ele se virar contra Deus. Gente, sabe o que significa isso para mim? Não importa o que o teu esposo faz, que a tua esposa faz de errado. Você não vai fazer errado porque ele está errado. Porque a salvação é individual. A salvação é individual. Se a pessoa está fazendo errado, ai, eu vou jogar tudo pro alto porque eu casei e não deu certo. Não. Continua servindo a Deus. Porque o objetivo nosso nessa terra, ou casado ou divorciado, infelizmente, não é ser...
viver por aparência, não é ser grande nessa terra. O objetivo da gente servir a Deus nessa terra, casado ou não, é entrar no céu. E a salvação é individual. É cada um. É cada um. Bom, é isso. Eu já falei demais do meu tamanho. Vou cuidar do meu almoço, porque hoje eu tenho muita coisa para fazer. Mas eu precisava falar. Eu precisava falar. Fiquem com Deus. Deus abençoe. E eu espero de coração que tenha algum proveito essas palavras. Que tenha algum proveito esse vídeo na vida de alguém. Deus abençoe. Fiquem com Deus.